Quem não tem perguntas que gostaria de fazer para Deus? 1000 anos será o tempo suficiente para tirar todas as dúvidas. Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2024. Você é muito bem-vindo a este canal. Eu preparei esse canal com um objetivo duplo. Em primeira instância, atender pessoas que têm dificuldades de ver, que não conseguem enxergar, para que eles possam ouvir a lição da Escola Sabatina todos os dias. Esse é o mapa de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, deve ser consultada todos os dias, assim como consulto e consultamos mapas para nos mover de um lado para o outro sem pegar caminhos errados. E o segundo objetivo, para atender todos aqueles que têm dificuldades de ver o dia de hoje, a mão de Deus, o amor de Deus estendido para salvar, para curar e para proteger. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Bem, o tema da lição de hoje traz o título Juízo no Milênio. Durante os 1000 anos, os justos terão a oportunidade de observar em primeira mão a justiça e o amor de Deus na maneira de lidar com o pecado. Aqui o texto sagrado fala assim: vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, ou sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Todos os que nascem nessa terra têm um caso pendente nas mãos do Senhor. O pecado está linkado com a morte. O salário do pecado é a morte, diz Romanos capítulo 6, verso 23. Nós caímos em descrédito, nós caímos em débito para com Deus. Assim, quando alguém está com dívida, está em débito, ele está com saldo negativo, é devedor, ele precisa arrumar um jeito de sair da sua dívida, de pagar a sua conta. Então isso significa que, por nascermos no pecado, nós estamos com a conta negativa no banco de dados do reino dos céus. A morte entra como uma consequência natural de nós estarmos em pecado. E a morte eterna. Adão e Eva perderam a vida eterna e colheram como consequência o prêmio, a morte eterna. Então, cada um tem que pagar por si. Mas olha, o sacrifício de Jesus como é maravilhoso. Quando Cristo vem e morre na cruz do Calvário, ele paga o débito de todo pecador. Qual pecador? Todo aquele que crê no sangue precioso de Jesus e o aceita como Salvador e o escolhe como seu Redentor. Então significa que a minha dívida, que é impagável, eu não consigo pagar pelas minhas obras, pela minha vida inteira, eu não posso pagar com dinheiro, nem com poder, nem com influência, nem por parentesco. Eu tenho um débito pendente, então Jesus já pagou esse débito. E o que custou para Jesus isto? A morte. Ele experimentou na cruz a morte física, mas ele pagou o débito da morte eterna. Então, todo aquele que crê em Jesus, a sua conta está zerada.
Se ele continua nos braços de Jesus, vivendo com Jesus, confessando os seus pecados diários e entregando a vida ao Senhor, quando vier o acerto de contas, ele já está com a conta paga. Jesus pagou por ele. Então, aquele que não faz isso, ele tem um débito pendente. Então, quando Jesus voltar a essa terra, ele vai dar a recompensa a cada um segundo as suas obras, ou seja, segundo os seus feitos, segundo a sua fé, porque as obras refletem a fé que a gente tem. Se a gente não tem fé em Jesus, estamos por conta própria. Então, os santos, os salvos, não precisam ter medo de pagar a sua conta, porque Jesus já pagou. No momento em que eu aceito Jesus como Salvador, a minha conta está zerada. Eu já fui julgado por Jesus e tido como perdoado. Na frente do meu nome está escrito nos livros do céu. Esse aceitou Jesus, ele está perdoado. E o que Jesus vem fazer aqui na terra, que é a promessa da segunda vinda, que já analisamos aqui nas lições anteriores? Jesus vem para resgatar, ou seja, para levar os salvos para o seu reino. Ele vem trazê-los para perto de si. Então, Jesus vem a essa terra com o propósito de resgatar, de levar dessa terra para o céu os salvos, porque a conta deles já foi paga pelo precioso sangue de Jesus. Mas então, por que 1000 anos? Os 1000 anos são para tirar as dúvidas. Eu fui para o céu, mas o meu pai às vezes pode não ter ido. Um parente meu não foi, um amigo querido que estava constantemente ligado às coisas do Senhor, estava indo na igreja, mas a gente não sabe o que está por trás das obras, o que está por trás das intenções. Então, ele pode não estar no céu. Então, imagina, os 1000 anos é para os salvos tirarem todas as suas dúvidas sobre os que são salvos, os que vieram e as dúvidas sobre aqueles que não vieram. Então, o texto começa dizendo aqui no versículo 4, vi também tronos, e nesses se sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Estaremos no céu como salvos num processo de julgamento, participando junto com Deus, não para dar a sentença, mas para entender o que aconteceu com cada pessoa. Quando terminarem os 1000 anos, esses salvos voltarão para a terra. E durante os 1000 anos, Jesus deixa Satanás preso nas circunstâncias de um mundo caótico, assim como era lá no início, quando veio a criação do mundo, lá no livro de Gênesis, a Bíblia deixa claro, a terra era sem forma, era vazia, não havia luz, havia trevas. É que esse mundo ainda estava desorganizado, existia num caos. Então, a semana da criação, os 7 dias que Deus separou para cuidar do planeta, foi para colocar em ordem o planeta Terra. E foi criando a luz e as vegetações, o solo firme, os animais, as árvores e, por fim, o homem. E posto isto, a Terra passou a ser maravilhosa. Nos 1000 anos, assim que Jesus volta, o planeta entra em caos, porque as casas serão destruídas, inundações acontecerão, terremotos e todo tipo de calamidade, eletricidade, casas, pontes, tudo estará desterrado e todos os que estão vivos morrerão, exceto os que estão vivos e estão salvos. Porque os que estão vivos e salvos, eles já sobem com o Senhor Jesus para o céu. Mas os ímpios que estão vivos morrem com a glória do Senhor. Eles serão desterrados, serão destruídos. E o profeta Jeremias diz que eles estarão no pó da terra. Serão como esterco, não haverá quem os possa sepultar. E nesses 1000 anos, Satanás com seus anjos fica a meditar e a refletir na obra do seu trabalho de pecado por todos esses milênios e quantas pessoas ele levou à destruição. Fim dos 1000 anos, o processo de julgamento lá no céu termina
E a nova Jerusalém desce do céu com os salvos dentro. E aqui na terra, Satanás e seus anjos estão a contemplar. Enquanto isso, os ímpios ressuscitam pelo poder de Deus e acompanham todo esse desfecho da chegada da nova Jerusalém com os salvos dentro. Então, vejam o que está escrito aqui no texto, né? É a hora da justiça, é nesse momento. Os restantes dos mortos, eles não reviveram até se completarem os 1000 anos. E isto diz aqui o texto, é a primeira ressurreição. Ou seja, na volta de Jesus, a primeira ressurreição é para ressuscitar os justos, para se unir aos vivos que estão salvos. E esses dois grupos juntam-se e formam um grupo só de salvos que sobem para o céu. E a segunda ressurreição é depois dos 1000 anos. Por isso o texto deixa muito claro: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, haverá duas ressurreições: a primeira dos justos, na volta de Jesus, e a segunda dos perdidos, depois de 1000 anos. E eles ressuscitam para quê? Para também experimentarem o juízo de Deus. Agora eles vão poder ver a cidade santa, os salvos lá dentro, e todos vão se dobrar diante de Deus e vão reconhecer que Deus é justo, porque Deus vai mostrar para eles: vocês podiam estar aqui, mas vocês escolheram se afastar, escolheram se rebelar. Vocês tiveram a sua chance e desperdiçaram a sua chance. Vocês têm uma conta pendente. Eu morri para pagar a conta, mas vocês resolveram andar sozinhos. Vocês desprezaram o meu filho. Vocês desprezaram a oferta de salvação. Então, não resta mais o que eu possa fazer por vocês. Então, todos vão se dobrar diante de Deus, inclusive Satanás e seus anjos. E eles vão reconhecer: o Senhor está certo. O Senhor é justo, o que o Senhor está falando é verdade. A gente não aproveitou a oportunidade. E nesse momento, imagina, gente, quanta emoção, quantas coisas vamos viver os salvos e vão viver os perdidos. Os salvos na direção e proteção de Deus, e ali garantidos para a vida eterna. Eu não sei como é que será todo esse processo. Se eu não tiver alguém da minha família que não está lá e eu talvez possa visualizá-lo entre os perdidos, vai ser muito difícil isso, mas não dá para a gente ter ideia como vai ser esse processo. O que tem que a gente colocar em mente, o que você deve pensar juntamente comigo, é onde eu vou estar. Dentro da cidade com os salvos, ou eu vou estar lá fora com Satanás? Porque aí Satanás vai fazer a sua última investida. Ali ele vai reunir as últimas obras, as últimas forças do engano, da mentira, porque o número dos perdidos é muito, muito maior do que os que estão salvos dentro da cidade. Então, o pior engano que alguém possa sofrer é quando ele engana a si mesmo. E Satanás, ele sofre de um processo de auto-engano. Então, ele sofre pelo fato de ele não aceitar a sua condição e a sua realidade. Na realidade, a essência do pecado de Satanás é o orgulho. Então, pelo seu orgulho, a vaidade, em vez de reconhecer o amor de Deus, passou a vida inteira praticando a iniquidade, a maldade, a violência, a mentira. E agora ele reúne as últimas forças para mentir para o grupo dos perdidos, que é uma multidão de generais, de comandantes, um exército extremamente cheio de recursos humanos. E ele vai olhar e vai dizer: sabe que nós somos maior parte, nós somos mais dos que estão lá. Vamos nos unir e vamos guerrear e vamos tomar a cidade para nós? E todos os perdidos se unem, montam uma estratégia militar final para atacar e destruir o povo de Deus e a santa cidade. Mas nesse momento, o juízo divino se manifesta em forma de fogo. Fogo cai do céu com fogo e enxofre, e aí todos eles serão destruídos.
E aí erradicar-se-á o mal, aí Satanás será finalmente destruído e a nova terra será restaurada. Então, depois dos 1000 anos vivendo no céu, os salvos descem com a cidade santa e agora Deus restaura, Deus reedifica, reconstrói a Terra, o planeta Terra. Ele tira do caos. O fogo que consome Satanás e que consome os perdidos é o mesmo fogo que restaura a Terra. Cada um vai sofrer conforme as suas obras. Alguns vão queimar por mais um tempo a mais, outros um tempo a menos, de forma que não ficará sofrendo pelo resto da eternidade, mas pela eternidade se deixarão de existir. Amigo, eu quero estar dentro da cidade. Eu estou me planejando para isso. Por isso eu estou me unindo a Deus cada dia. Por isso eu estou deixando que você conheça esse conteúdo. Diariamente estamos falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um mapa que nos guia rumo ao céu. Eu quero ir para o céu, quero que você vá também. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor, que o seu poder, sua graça, o seu amor nos revista de humildade, de arrependimento, de entrega, de confiança na direção do Senhor, para que quando isso acontecer, nós estejamos preparados e salvos para o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?